Fala pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos a mais um Podfísio. E esse episódio ele é muito diferente de tudo que a gente já fez. Na verdade, a gente não tem necessariamente um convidado externo. A gente reuniu aqui 3 pessoas para falar de um tema que eu acho que ainda é um grande desafio no meio da fisioterapia. Então a gente vê o tempo todo as pessoas discutindo isso, falando sobre isso, as pessoas usando aí o Instagram como a principal ferramenta das redes sociais, né, como uma forma de projeção, de vitrine do seu trabalho, mas ainda existem muitos mitos e verdades a serem desvendados. Então, eu já queria deixar de antemão aqui um informe que é: nada do que vai ser dito aqui é uma verdade absoluta. A gente está aqui compartilhando experiências, histórias, teorias a respeito das redes sociais, e espero que realmente isso possa ser proveitoso, que isso possa ajudá-los, que isso possa de alguma forma aí ajudar a desvendar alguns dos mistérios aí, principalmente do Instagram, para que isso possa ser também um motor aí para o seu trabalho. Então, é muito interessante, né, a gente imaginar como que nasceram as redes sociais, qual que foi o propósito inicial, né, quando as pessoas usavam esse tipo de ferramenta única e exclusivamente para compartilhar momentos das suas vidas, e hoje não. Hoje a gente pode falar que com certeza o Instagram também é uma ferramenta de marca, de autoridade, é uma forma de expor, é uma grande vitrine para expor um pouco do que a gente faz profissionalmente, um pouco do nosso conteúdo e, por que não, uma forma de atração, de captação de pessoas que possam consumir um pouco disso. Então a gente tem aqui 2 convidados, um deles dispensa com qualquer tipo de apresentação, mas o Thiago daqui a pouquinho vai falar com vocês também. O Lucas não é tão conhecido ao vivo, mas com certeza todo mundo que estuda osteopatia na Embrafim conhece o Lucas pelo menos aí dos bastidores, que é um cara que trabalha com a gente aí dentro desse processo já há um bom tempo, tá bom? Então, primeiro eu queria agradecer aqui Thiago, Lucas, mais uma vez aí pela participação de vocês. E eu queria começar falando um pouquinho assim, né, para a gente já quebrar completamente o script aí. Como o Thiago é mais velho, tá, Lucas? Eu começo pelo Thiago. Thiago, eu sei que aí a clínica aqui em Rio Preto sempre foi sempre não, né? Eu acho que há muito tempo, ninguém começa sempre. Né? Há muito tempo é um grande sucesso, tem uma grande demanda de público, mas eu queria que você compartilhasse um pouco das suas experiências, assim, o que aconteceu com o teu negócio quando você colocou um trabalho de Instagram um pouco mais ativo, né, dentro da tua rotina. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, né? O que significou e o que representou isso para você. Eu acho que até assim, Thiago, pensa no que ele fez de bom e quais os limites, que eu acho que isso é importante também. Obrigado mais uma vez. Vamos lá, obrigado, Brunão, Lucas. Estava com saudade de voltar aqui e falar algumas coisas aqui, contar umas piadas também. Mas eu vim aqui para contar um pouco de história. E essa história, para mim, eu vou te falar que, né, quando a gente começa a ser fisioterapeuta, a gente não imagina que a gente vai empreender. Aí, quando a gente começa a empreender, a gente não imagina que a gente tem que virar algumas chaves para poder tirar um pouco, né, vamos dizer assim, a mão da massa, para poder pensar em outras chaves, em outras possibilidades, porque as mudanças acontecem e a gente vê que aqueles seus pontos fracos, talvez aquelas suas crenças, você tem que dar um jeito de lapidar. Não estou falando que você vai ser o expert naquilo, né? Mas que tem muitas coisas que vão fazer a diferença no seu dia a dia. Eu posso dizer que, né, aquela demanda, igual você colocou, de pacientes, aquelas coisas que a clínica fez e faz ainda em relação aos seus pacientes, ela passou por um momento de transição, e essa transição eu posso dizer que a internet e o Instagram, eles fazem grande parte disso, e a gente está dividindo aqui histórias positivas, né? Vou começar com as histórias positivas, porque você começa a dar a cara de uma forma de contribuir além do que você faz no seu dia a dia, em contato com os seus pacientes, com aquelas pessoas que têm dor, e naquele momento de dor você tenta alimentar histórias, contar, mostrar contexto, dar dicas, né? Nesse dia a dia onde a gente cria os conteúdos para poder chegar naquela senhora que hoje qualquer paciente, senhora, tem um celular na mão e ela comenta com você, pô, eu te vi, gostei daquilo, ela comenta, ela interage com você,
e aquilo faz sentido porque você acaba levando tudo que você propõe numa avaliação muito bem feita, num tratamento eficaz, você consegue trazer isso para dentro da casa da pessoa e ela se sente acolhida, porque parece que ela está falando com você. Ela até responde, ela até faz essas coisas assim que a gente não imagina, mas que o Instagram deu essa possibilidade de dar a cara, de criar um pouco mais de autoridade, de mostrar um pouco mais a sua experiência fora disso, a sua vida fora disso. As pessoas querem saber como funciona o seu dia a dia, como que é a sua vida fora disso também, né? Então, eu acho que isso foi o ponto positivo das pessoas assim se sentirem acolhidas, de olharem um ambiente que transmite energia, que transmite resultado, que tem preocupação, que tem acolhimento e, né, eu acho que eu vejo assim grande parte dessa mudança que a gente vem falar aqui hoje. Eu posso dizer que eu fui resistente, né, e hoje eu não vivo sem. Então, grande parte do meu dia eu me comunico com os pacientes, eu tento mostrar o ambiente, tento mostrar o que tem lá dentro, e a gente vai trabalhando nesse sentido aí nas unidades, né? A gente fala aqui de Rio Preto, da Fisiocor, mas a gente fala também de Natal, de Salvador, a gente tem que falar de Oswaldo Cruz, que também são histórias de sucesso, e que a gente tenta levar essa ideia e que a gente fica perseguindo as nossas debilidades, e a gente sempre pegando onde a gente pode melhorar e pode ver o que a gente vem causando em cima disso. Acho que essa é o ponto mais importante de tudo que a gente vem falar. E aí, Bruno, você falou de limite. O limite é assim. Eu acredito que a gente parar para falar assim, pô, hoje você falar de gatilho mental, hoje eu vou falar de storytelling, eu vou falar de termos, né, mais de marketing, de neuromarketing. É uma coisa que você fala assim, pô, na faculdade eu não aprendi isso. Cara, eu me sinto fora da casa quando alguém conversa comigo. Pô, eu converso com o Lucas, converso com o Bruno e a gente vai se interagindo, vai aprendendo brandings e as coisas. Então, eu sou um aluno, tá? Eu sou um aluno que eu quero buscar a me comunicar. Aí eu me vejo como professor. Eu falo assim, pô, como professor você vai e tenta encurtar os caminhos, dar as dicas. Então, eu também tento me melhorar dentro do meu processo de comunicação com as pessoas que são os nossos pacientes que estão ouvindo, principalmente, e fisioterapeutas também, que você consiga atingir de alguma maneira, que você crie um cenário, que você conte uma história, que você transmita a verdade e que você consiga atingir. Então, assim, o meu limite ainda é conseguir achar o melhor processo de comunicação, como professor também e como profissional e como autoridade, buscando assim esses gatilhos e essas características importantes que eu achava que nunca isso chegaria no meu colo. E hoje eu dou mais valor e sou muito grato por isso. Legal, Thiago. E eu acho que assim, a gente vai tentar ajudar as pessoas, né, para que consigam também alguma coisa nesse sentido, né. Na verdade, a gente está aqui basicamente para isso, para melhorar nosso formato de comunicação com as pessoas a partir dessa ferramenta aí, que é o Instagram, que é uma ferramenta aí de grande repercussão, grande acesso. Ô Lucas, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar. O Lucas trabalha com a gente, ele é o nosso programador de redes sociais, ele tem também todas as estratégias aqui de campanhas, anúncios, etc. Então, Lucas, fala um pouquinho da tua formação, para que as pessoas entendam também de onde você veio. E de cara, Lucas, eu já queria que você começasse assim, né, para a gente entrar um pouco na parte técnica também, ajudar as pessoas com alguns conceitos. Hoje em dia, acho que uma grande dúvida das pessoas é assim, né, qual que é a diferença da gente fazer uma publicação de feed, de stories, de reels, o que, que é direct, live, para que serve, né, qualquer um deles, qual que é o alcance de qualquer um deles. A gente pode dar o start e a gente discutir todo mundo um pouquinho disso, mas eu queria que você começasse falando disso, Lucas. Obrigado mais uma vez pela participação aí, seja muito bem-vindo. Legal, Bruno, Thiago. Cara, quem agradece sou eu. Eu acho que é uma baita de uma oportunidade muito bacana poder estar aqui e compartilhar tudo que a gente tem de experiência até o momento, né? Então, assim, espero poder contribuir um pouco aí. Para quem não me conhece, muita gente já falou comigo porque a minha história aqui dentro da Ebrafim começou já faz algum tempo aí, já faz uns anos. Mas eu sou o Lucas, de formação acadêmica eu sou analista de sistemas, só que eu não sou o cara que se desenvolveu nesta área especificamente, mas eu não posso deixar de falar porque isso é uma coisa que me agrega em, nossa, eu acho que 90% do que eu faço como trabalho, assim, tudo tem alguma coisa a ver com sistema, com programação,
com infraestrutura, enfim, tem a ver. Então, assim, é uma coisa que vem me ajudando, sempre me ajudou, e eu não posso deixar de falar. Então, como formação acadêmica, eu estou nesse sistema, e só que aí, assim que eu finalizei minha faculdade, já estava na Ebrafim, já fazia alguns anos, recebi um convite, uma proposta, assim, do Bruno, de falar assim, tem algumas coisas que são muito promissoras, assim, dentro do mercado de trabalho, e principalmente que a gente assim, de possibilidades dentro da própria Ebrafim, na época só. E uma delas foi, cara, marketing digital, campanhas, divulgação, alcançar quem a gente talvez ainda não alcançasse. Então, assim, isso em qualquer lugar, não só dentro da Ebrafim, mas assim, eu já conheci um pouco da tecnologia, de como funcionava um pouco no meio digital. Então, assim, isso para mim foi uma baita de uma oportunidade gigante de eu me profissionalizar ainda mais no que eu gosto de fazer, que é tecnologia, que é a internet, isso. E, assim, e poder contribuir, agregar aqui dentro. Então, assim, para mim foi um baita de um convite que eu aceitei logo de cara. Eu nem sequer precisei pensar. E desde então a gente vem trabalhando com isso. Então, assim, aqui dentro, a minha principal área de atuação aqui dentro, apesar de, acho que até um pouco de carga horária aí de conteúdo de osteopatia, de fisioterapia, porque eu vi muita coisa, eu pude aprender, inclusive, muito com isso. Então, todo dia eu acho que é um aprendizado, principalmente aqui dentro. Eu não posso deixar de falar que eu tenho aqui, agora, junto comigo, assim, ao lado de duas grandes referências para mim, de verdade. Então, acho que isso também contribui de várias formas. Mas, ó, sobre o que você perguntou, Bruno, vamos dar início aí, então. Então, assim, sobre o que a gente pensa dentro de um Instagram. O principal assunto que hoje é, assim, claro que envolve, acredito que, estratégias, envolve por onde você quer começar. Mas, para a gente dar um pontapé aqui e poder falar um pouco de cada. Independente de qualquer tipo de estratégia, a gente, quando vai partir para uma rede social, para uma divulgação em rede social, a gente tem que pensar no seguinte: eu quero fazer o que na rede social? É só publicar conteúdo? Eu quero alcançar mais pessoas? Eu quero divulgar o meu trabalho? Assim, na verdade é um pouco de tudo, até porque o Instagram por si só, que é o tema de hoje, ele é uma vitrine. Então tem que ser usado como vitrine. Você tem que apresentar o seu trabalho, você tem que tentar convidar, chamar a gente para te conhecer, enfim. Então, assim, quando a gente pensa em fazer uma publicação num feed, por exemplo, feed é a página principal de todo mundo. Então, o feed é assim, quando você vai fazer uma publicação no feed, você tem que pensar que aquele conteúdo, independente, se, assim, tudo vai para feed. Se for um Reels, se for um vídeo, se for uma imagem, se for qualquer tipo de mídia, vai para feed. Mas a gente tem que pensar que o feed é aquilo que todo mundo vai ver quando entrar no seu perfil, na sua página, por exemplo, o pessoal vai navegar por ali. Então, assim, esse é um conteúdo que, assim, isso eu estou falando só sobre o funcionamento da ferramenta, não especificamente sobre o que você está publicando dentro, porque pode ser publicado literalmente qualquer tipo de conteúdo. Mas feed é o que todo mundo vai ver, o hall de entrada ali, é aquela coisa fácil que você tem que se apresentar por ali. Então, assim, quando a gente pensa em Reels, a gente já vai um pouco vai para o lado dos vídeos, né? Assim, não só imagens em reprodução, mas enfim, que seja vídeo. E há algum tempo atrás, o Instagram até inclusive ele deixou de ser uma rede social de fotos para ser uma rede social de vídeos. Então, assim, não foi só isso que mudou, não foi só nas diretrizes do Instagram, por exemplo. Foi no próprio algoritmo, no funcionamento da plataforma. Então a gente tem que entender que o Reels, por exemplo, o feed, a hall de entrada ali. O Reels já é aquilo que te gera um maior alcance, vai alcançar mais pessoas. Então, assim, quando você pensa em publicar um vídeo de até 1 minuto e meio, de preferência filmado com celular na vertical, para poder dar levar uma experiência melhor para quem está assistindo, lógico, você está pensando em alcançar mais pessoas. Então, é uma excelente maneira de você divulgar o seu trabalho, por exemplo, porque aquilo ali vai alcançar mais pessoas do que o feed, por exemplo, não alcançaria. Pessoal, assim, a imagem por si só publicada no feed não tem tanto alcance, mas, em compensação, o Reels, que é um vídeo curto ali de até 1 minuto e meio, tem esse alcance. Quando a gente fala de Stories, por exemplo, Stories alcança muita gente também, só que é recomendado ter uma rotina mais intensa, de colocar algum conteúdo ali para gerar engajamento nas próximas 24 horas. Então, assim, por isso que tem tanta funcionalidade de enquete, você colocar uma localização para, assim, quando você menciona uma localização, por exemplo, você não está limitado a só quem te segue assistir aquilo lá. Vai começar, pelo fato de você marcar a localização no Stories, por exemplo, vai ajudar ao pessoal, a outras pessoas que residem ou que passam por aquela localização também, de alguma maneira, se o algoritmo chegar até elas, vai chegar a sua publicação lá. Então, assim, são todas as possibilidades que podem ser usadas. Só queria aproveitar o gancho aí para fazer uma complementação, que é muito interessante o que você está falando aí.
Porque esses dias a gente estava discutindo sobre isso, né? Então, o que a gente estava percebendo? O jeito que você falou, Lucas, assim, não é tentando ver qual que é a melhor ferramenta, mas qual que é o objetivo de cada uma, né? Os nossos stories, por exemplo, da Ibrafin, a gente percebeu que o nosso stories, o alcance que a gente estava tendo com ele, era um alcance assim absolutamente inferior ao que a gente tinha de publicação de Reels. Então, o que a gente estava tentando trabalhar um pouco mais assim nos nossos últimas postagens? Vamos pegar o nosso conteúdo, vamos publicar como Reels, isso vai para o nosso feed. Claro, para publicar um Reels no feed, é legal que ele tenha uma capinha mais bonitinha, que ele tenha alguma coisa um pouquinho mais bacaninha ali na hora de apresentar. Por quê? O que o Lucas comentou, né? Ali é a vitrine principal ali do meu negócio. E quando a gente publica esse Reels aí e coloca no nosso feed, eu jogo isso também para os meus stories e aí eu consigo ter o alcance como stories, mas depois isso vai ficar rolando no Reels aí para todo mundo que aí me segue. E o mais importante, né, Lucas, a impressão que a gente tem é que o Reels tem um alcance muito grande também entre os não seguidores. O que você acha disso? Exatamente isso. Exatamente isso. Como, por exemplo, a gente pode ter uma quantidade de seguidores razoável dentro da nossa página, mas quando você vai abrir as métricas lá daquele Reels, você vai ver que a maioria, normalmente a grande maioria, sempre é externo, sempre vem dos não seguidores. Então, esse é o alcance do Reels. E aí, exatamente como você falou, poder trabalhar isso de maneira mais estratégica. Como, por exemplo, se a gente vê que o Reels tem um alcance bem mais considerável do que o Stories, ao invés de a gente publicar algum conteúdo nos Stories, a gente publica no Reels e depois compartilha aquele Reels nos Stories. Apesar de que vai aparecer por pouco tempo o Reels, mas são os segundos iniciais daquele vídeo que vão fazer com que a pessoa que comece a assistir aquele Reels ali, não, eu quero assistir, clique e vai pro feed e assistir aquele Reels. Então, assim, e não se limita só a isso, né? Então, assim, para falar também, por exemplo, do direct, das lives ao vivo, são todas ferramentas que podem ser usadas, que são usadas e que o Instagram tá ali enxergando, ele tá vendo que os seguidores ou não seguidores, as pessoas que interagem com você estão usando. E literalmente causa um efeito em cascata. Porque se uma pessoa mais salvar, se uma pessoa mais compartilhar, se uma pessoa comentar, o Instagram ele vai levar o conteúdo para mais pessoas. Então é assim. Então o fato do engajamento por si só, independente da mídia, mesmo que for às vezes a resposta de um story no direct ou até um salvamento de um Reels que foi publicado para eu assistir depois, né, que esse é o intuito, mas trabalhar isso, tentar fazer isso gera esse efeito em cascata. Então, assim, tudo que a gente faz dentro da rede social, o que a gente consegue levar para as pessoas, vai causando assim, esse efeito que o algoritmo vai levando para ainda mais pessoas. Maravilha. Então, só pensando aí na galera que está meio assistindo, ouvindo a gente e tentando se situar. Papel e caneta na mão, pega o caderninho, já anota aí agora, então. Para que serve feed? Feed serve para autoridade. Não coloque qualquer coisa no feed. Coloque realmente material com o mínimo de produção, né? Para que isso realmente gere autoridade. Para que a pessoa que acesse aquilo lá, ela fala, nossa, olha que bacana o perfil dessa pessoa e tal. Então, muito cuidado com capa de vídeo, né? Que vocês estiverem aí trabalhando. Stories, ele ajuda muito a comunicação entre seus próprios seguidores. Então, assim, Stories, bombardeiem de Stories se você quiserem que as pessoas realmente acompanhem o que você faz no seu dia a dia, o seu trabalho. Apesar dele não ter um alcance tão grande, né, para novos seguidores, as pessoas que te seguem, elas vão ali estar te acompanhando, te assistindo, seguindo o que você está fazendo. E aí quantidade começa até a ser mais importante do que a qualidade, né? Stories a gente não produz muito, não. A gente pega o celular, abre ali, seja o que Deus quiser e manda bala. Reels, alcance. Então, vídeos, faz a capinha, alcance. Você vai atingir pessoas e vai conseguir ter um pouquinho mais de pessoas ali, novas pessoas, acompanhando um pouquinho do seu trabalho. Mais ou menos isso? Concorda, Thiago? Concordo. E como concordo? E eu queria falar do Lucas e aproveitar o que ele vem mostrando. Ele é o Lombardi da Ibrafin e da Fisiocor, né? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém tinha visto. É impressionante assim o que somou, né, nessa mudança e a capacidade que ele tem de pegar o que tem de mais atual na questão do Instagram, transitando desde do feed, dos stories, aí também do Reels, falando do direct, falando de live. Pode ver que essas ferramentas elas estão sempre a nosso favor. Então tem hora que a gente está transitando mais em uma, mais em outra, a gente vai dividindo os resultados aí, né?
quando a gente acha uma veia naquela semana, quando a gente muda a forma de fazer. Acho que isso que é o legal de transitar. E eu posso falar que a gente tem um pouco agora do marketing, só que o Lucas também, ele é praticamente um fisioterapeuta, quase um osteopata DO. De tanto que ele já escutou e já trabalhou em cima disso. Tem muita gente que vai escutar aí, que vai concordar, que vai ficar felizão de te ver aí em todo esse processo aí, porque, cara, passa uma semana aqui comigo, você vai ver que eu te ensino a botar a mão na massa aí, que você vai ver. Isso O para mim, Lucas, assim, ele é praticamente, Nossa, muito bom. o Lucas é praticamente um osteopata por osmose, né? Com É mais ou certeza. menos isso. Muito Acho que eu bom. já vi muita coisa, O, assim, e tudo que vai vendo, de alguma maneira, em algum momento, nos bastidores passa por mim, então eu vejo ali, eu acho que tudo isso tem o seu valor, assim, muito bom fazer parte disso. o Lucas, aí então assim, ainda dentro dessa questão um pouco mais técnica, né, do processo todo aí, outra coisa que eu acho que as pessoas, eu vejo que muita gente peca muito, é, por exemplo, na montagem da bio do Instagram. Então, por exemplo, todo mundo tem ali o seu arroba com o nome. Muitas vezes a pessoa, o arroba dela é o próprio nome dela. Então, por exemplo, imagina que meu arroba fosse arroba Bruno Moreno. Aí você tem lá um limite de caracteres para trabalhar dentro da bio, né? Coisas que você pode colocar ali. Então, o ideal é que as suas informações na tua bio elas sejam informações precisas, pontuais e importantes para quem está acessando a sua página, o seu perfil, tipo, querendo te conhecer. Então, eu vejo muita gente assim, de repente, desses 120 caracteres, imagina lá, Bruno Gonçalves Dias, arroba Bruno Gonçalves Dias Moreno. Aí eu vou lá meu nome, Bruno Gonçalves Dias Moreno. Quer dizer, já está no meu arroba e eu perdi ali um dado precioso, né, uma quantidade preciosa de caracteres, de repente, para repetir o nome. Então, use a bio realmente para colocar informações absolutamente relevantes e importantes dentro do processo de construção. Algumas coisas que eu tenho percebido. Primeiro crie um pitch. Pitch crie uma frase que você acha importante, que possa identificar um pouco do que você é, do que é seu trabalho, de quais a sua principal essência de característica dentro daquela mensagem que você quer passar para as pessoas que acessam aquilo lá. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, por exemplo, eu vou atravessar o Thiago aqui e vou falar, Thiago, me corrija se eu estiver errado, ajudando a transformar vidas, alguma coisa assim? Como é que é o pitch? Como é que é a mensagem da clínica? Acho que é isso, né? É, é, é. O pitch que a gente usou foi muito na questão do número de atendimentos, né, que a gente tem de pacientes, o que a gente já conseguiu transformar isso. A gente sempre fala em resultado, a gente sempre fala nessa questão desse processo. A gente sempre usa essa ferramenta como forma da Bill. Ah, não, eu tô aqui, ó, acessando, Thiago. Aqui o do Cefis é assim, Vai eu lá. acho que o da Fisiocor que eu tava falando, nossa melhor Ah, tá. propaganda são os resultados dos nossos pacientes. Então, por quê? Porque a história da clínica foi muito marcada não pela mídia, a clínica nunca teve um processo de mídia externa muito forte, né? Agora, hoje tem, mas no começo não era assim. No começo, a maior propaganda sempre foi sempre um paciente indicando outro paciente, etc. Então, qual que é a sua essência principal? O que você faz? Qual que é a mensagem principal que você quer passar? Eu acho que é importante que isso seja bem retratado na bio. E depois disso? Depois disso, tudo que você puder fazer para colocar como autoridade, como forma de indexar melhor esse perfil. Então, por exemplo, eu trabalho com osteopatia. Coloca uma hashtag osteopatia. Eu trabalho com Pilates. Manda uma hashtag Pilates. Comece a indexar esse teu perfil de uma maneira que as pessoas possam entender melhor o que você está fazendo no seu serviço. O que você acha, Lucas? Mais ou menos isso? Exatamente isso, Bruno. E eu acho que, paralelo a isso, uma coisa muito importante também, que pouca gente, eu imagino que leve isso em consideração, ou que saiba disso, é a questão da indexação pelo Google. Todo mundo que vai pesquisar por algum conteúdo vai pesquisar no Google, pelo menos a grande maioria hoje. Então, assim, o que a gente coloca ali no nome, no título do seu nome, ou nos primeiros caracteres da sua bio, é o que está indexando no Google. Então, pensa assim, o que eu colocar ali é o resultado de uma pesquisa que alguém fizer no Google sobre determinado conteúdo. Então, coisas chaves, assim, primordiais. Pensa muito bem no que você vai colocar para as pessoas te acharem. Por isso, quando a gente coloca assim, a gente coloca, não coloca, por exemplo, Ebrafim. Ebrafim, para quem conhece Ebrafim, é Ebrafim.
Agora, a Ebrafim é o quê? É uma escola de fisioterapia, escola de osteopatia. Então, assim, a gente usa essas palavras para serem essas determinantes de resultados quando as pessoas buscam por isso. Então, assim, a parte da indexação eu acho que é super importante. E não limitado a isso. Eu acho que, assim, ok, então vamos supor que apareceu ali nos primeiros resultados, a pessoa não pesquisou por Ebrafim, pesquisou por fisioterapia ou osteopatia, por exemplo, apareceu. Quando a pessoa clica para abrir o Instagram, já que foi um dos primeiros links que apareceu, ela vai olhar para a bio. Então ela quer entender sobre o que se trata. Aí foi exatamente o que você falou. Ali tem que estar ali o que você faz, como que você consegue conectar essa pessoa com o que você está mostrando ali. Então, pensar exclusivamente nisso. O que é um lugar muito bom para poder colocar indicativos de autoridade, por exemplo, que é coisas que referenciam você, como por exemplo, a gente usa, assim, usar o nosso caso, a gente usa a quantidade de alunos, os lugares onde a gente está, assim, como a gente alcança muitos lugares também. Então, assim, isso são fatores muito, assim, que tem peso, que tem relevância para a gente poder usar. Perfeito, ó. Sabe o que eu vejo, por exemplo, muita gente fazer? Então o cara vai lá na bio e coloca assim, ó, formação em facilitação neuromuscular proprioceptiva. Você imagina um paciente pegar e ler isso e falar, que diabo é facilitação neuromuscular proprioceptiva? Em vez da pessoa falar assim, ó, eu sou especialista em tratamento de problemas da coluna vertebral. Aí, se eu sou paciente, é óbvio que eu vou pegar aquilo e entendo. Falar, pô, eu tenho dor nas costas. Eu tenho dor lombar. Então, esse cara, de repente, pode me ajudar. Por quê? Porque eu não sei que diabo que é fácil. Osteopatia. Tudo bem, eu posso colocar em algum momento osteopatia, mas se eu quero me comunicar com um leigo no assunto, né, com a pessoa que não é a pessoa que conhece esses termos, coloque numa linguagem que fique mais claro para ela. Ah, Bruno, mas o meu currículo acadêmico é um currículo sensacional. E eu queria, de alguma forma, que isso estivesse anexado de alguma maneira ali a minha bio. Então a gente fala que hoje a gente tem belas ferramentas também, né, para poder fazer isso. Então, eu quero colocar depois, por exemplo, um link de acesso ao meu currículo acadêmico que está cadastrado lá na plataforma Lattes. Eu coloco o link da plataforma Lattes. Eu quero colocar o link para as pessoas poderem falar comigo no WhatsApp. Aí você coloca lá o link do WhatsApp. Então, como não dá para colocar mais de um link na bio, a gente tem que colocar um link que joga para uma segunda página, onde a gente possa colocar todos os canais de comunicação ou de apresentação que eu julgar relevante para isso, correto? Quais as alternativas que a gente tem para isso, Lucas? Bom, Bruno, o que eu penso, cara, uma coisa que eu identifico, na verdade, em vários profissionais, principalmente, assim, principalmente não, generalizando mesmo, assim, muita gente não se atenta, ou pelo menos não se preocupa com isso. Então, pessoal, por exemplo, cara, é uma coisa tão simples, tão tranquila, a gente pegar e colocar ali no link da bio, por exemplo, os principais links. Existem várias, inúmeras ferramentas hoje para você poder fazer isso aí. Já que você quer colocar vários links ali, para quem quer entrar em contato no seu WhatsApp, para quem quer acessar talvez a sua página web, ou qualquer coisa nesse sentido, o seu endereço, por exemplo, ao invés de já que você não pode colocar vários links num só, usa uma ferramenta que você consegue indexar vários links dentro de anexar vários links dentro de uma página só. Tem várias ferramentas para isso hoje. Então, assim, e muita gente não se atenta ao ponto de não colocar, por exemplo, um link funcional. Em quantos Instagrams, perfis que eu já entrei, eu fui clicar no link da bio, o pessoal não se atenta, coloca um link errado, alguma coisa que não redireciona para lugar nenhum. E acredite, isso tem um potencial gigante da pessoa desistir do que ela estava buscando dentro do teu perfil. Então, você está buscando fazer um contato contigo, alguma coisa nesse sentido, ter esse link funcional ali para a pessoa, putz, cliquei, já me deu aqui, ó. Se eu quero falar no WhatsApp, se eu quero acessar parte sobre os tratamentos, os serviços que ele oferece. Então, cara, isso é muito fácil. Pessoas, eu acredito que deveriam se preocupar mais com isso, por duas coisas, pela facilidade que é e pelo poder que isso tem. Então, assim, não se restringindo a isso. O Instagram por si só ele tem várias ferramentas. Então, assim, link da bio, tem como colocar lá o endereço, tem como colocar um botão para ligar para você, um botão para entrar em contato pelo seu e-mail, por exemplo. Então, assim, tudo isso assim, fuçar na ferramenta, não precisa ser expert para isso, basta você ser curioso. Então, assim, clica nos botões que eu acredito que isso vai mostrar muita coisa que você não imagina que a ferramenta tem de possibilidade para te oferecer. Vai lá, Thiago. Aproveitando, ô Lucas, esse podcast ele vai virar um mini curso para fisioterapeuta. E você imagina, eu vou te perguntar, porque a gente tem que explorar a sua expertise aí. Cara, eu acho Muito que bem. esse podcast, assim, de uma discussão, acho que vai virar uma baita, uma puta ferramenta aí. E eu queria perguntar para você, aproveitando tudo isso, assim, você acha
que o fisioterapeuta, você acha que ele dá importância para isso? Você acha que ele dá valor para isso? Você acha que tudo que falou assim vai fazer sentido e melhorar todo o processo de captação, de todas as outras coisas que a gente vai falar mais que isso? Eu acho que tudo que você está falando aí são detalhes, né? São detalhes, são pequenos detalhes que fazem a diferença de todo mundo. Você acha isso aí também? Como você vê isso nos fisioterapeutas que conhece a rede, que a Ibrafim tem mais de 18 mil alunos aí afora? Você acha que isso pode fazer a diferença na vida dessas pessoas? Com certeza, eu tô, assim, isso que eu disse bem como o Bruno deu início ao podcast, é por experiência, é um pouco assim, contando um pouco das nossas experiências. Então, assim, eu reparo de verdade, porque assim, todos os dias tem novos seguidores de Brafim, Fisiocor, em grande maioria são fisioterapeutas. Um ou outro, eu acabo ali acessando o perfil, eu abro para ver como é, para ver assim, se é aluno, se não é aluno, ou se pode, quem sabe, já é da área de fisioterapia, se é estudante, é o que acontece muito. E eu vejo que muita gente tem ali, já tem um serviço para oferecer, o feed está organizado, mas não tá ao certo, assim, quando você vai ver a bio, você não sabe o que a pessoa faz, literalmente, porque a pessoa está colocando lá, por exemplo, o que não é errado, de maneira alguma a gente critico isso, mas, por exemplo, a pessoa, ela tá fazendo, aparentemente, ela quer divulgar um perfil profissional sem mostrar, por exemplo, seus serviços, você tem que procurar lá dentro do que ela da rede dela, o que ela faz, porque você não conhece ao certo. Então, eu acho que assim, são coisas muito básicas. Eu acho que eu fico feliz por poder essas coisinhas assim que a gente vem falando aqui, poder agregar ou de alguma maneira poder transformar a percepção que os fisioterapeutas têm, principalmente sobre essa parte da rede social, que é muito importante e muitos não dão a real importância que eu acredito, assim, que é um hall de entrada assim, fenomenal para quem sabe usar. Mas eu não estou falando isso para assim, restringindo a quem quer ser ou é expert no assunto, mas para quem quer simplesmente assim, quero aprender um pouquinho sobre isso aqui. Literalmente, é só parar ali. É questão assim, se você parar para fuçar no Instagram, você não vai levar. Eu acredito que tudo isso que a gente está falando aqui, você não leva 30 minutos para descobrir sozinho o que tem ali dentro. E assim, em pensar um pouco de como organizar isso da melhor maneira. Pensando assim, ó, eu sou uma pessoa que quero, porque muita gente não se coloca no lugar. Eu sou uma pessoa que quer contratar meu serviço. Como é que eu tenho que fazer? Então, quando eu entrar na minha rede, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, eu quero ver aquilo outro. Então, muita gente não se atenta com isso, o que é super importante. Eu acho que isso é legal de ser destacado. Você sabe que eu acho que isso que você está falando, Lucas, parece simples, mas eu acho que não é. Eu acho que não é fácil assim a pessoa saber disso tudo, ela descobrir isso tudo. Para a grande maioria das pessoas é um grande desafio saber por onde que começa. Eu acho que por isso que essa discussão é bacana. Assim. A gente não vai entrar nos meandros mais profundos aqui do Instagram, mas assim, eu acho que essa primeira impressão, que assim, ó, beleza, eu quero um Instagram um pouco mais ativo e mais profissional. Então, primeiro, tem uma bio bem construída, uma foto de perfil condizente com o que você quer passar, né? Ah, não, o meu Instagram ele é um Instagram social mesmo. Eu quero a minha família junto. Maravilha. Agora, se for profissional, que seja uma foto de perfil com característica profissional. Esse é o que você quer passar de mensagem, né? O pitch que você vai fazer, que seja um pitch, se for profissional, que seja um pitch compatível com a tua realidade e suas estratégias profissionais. Que você tenha ali indexações compatíveis, né? A hashtag, por exemplo, osteopatia, hashtag pilar, sei lá, compatíveis com a tua realidade profissional. Que você tenha links lá de comunicação compatíveis com aquilo que você quer fazer. Um currículo, um WhatsApp para a clínica, ou um pessoal se você mesmo agenda suas consultas, etc. Uma coisa que a gente nem falou aqui, stories destacados. É super importante, porque assim, a maneira mais fácil de você conhecer aquele perfil é lá nos stories destacados e ver lá, ó, eu quero ter uma ideia, e você, por exemplo, se eu tenho uma clínica, já destaca ali, ó, pacientes, atendimentos, a clínica, ferramentas de trabalho, sei lá, qualquer coisa. Destaca aquilo que você acha que é o que chama a atenção do teu negócio, né? Então, a minha clínica, a gente tem ali equipamentos de liberação miofascial e a gente tem uma demanda fantástica de pacientes. Esses vídeos têm que estar nos stories, depois você tem que destacar eles ali, porque é isso que as pessoas, é por isso que elas te procuram, ou é por isso que muita gente te procura. Então, assim, eu acho que a pessoa entender todo esse processo para poder falar assim, não, beleza, agora está um pouco mais claro do que eu vou fazer aqui no meu. Eu acho que é muito bacana. Depois, como é que eu tenho que construir o meu feed? Como é que eu tenho que
quantos stories eu tenho que fazer por dia, quando eu for fazer os meus vídeos, como é que eu publico, se eu publico no feed, se eu publico no... Enfim, eu acho que é um pouco disso. E agora sim, eu acho que tudo isso que a gente está falando é meio que o básico do início do negócio. Por quê? Porque de nada adianta também eu conseguir fazer tudo isso, ou dominar um pouco desses conceitos, se a gente não tiver conteúdo. Por quê? Porque se eu quero ter uma vida ativa no Instagram, é importantíssimo falar sobre conteúdo, sobre como que a gente vai produzir conteúdo. E aí, o que vocês me digam? Vamos lá, Thiago, você já ouviu alguma coisa assim? Ó, eu não tenho tempo. Já ouvi e também já falei. E tem que ser justo, e tem que ser sincero, porque a gente está aqui para falar a verdade, né, cara? Porque de repente você tem aquela programação, você tem que montar antecipadamente, entregar o material, e a gente está falando aqui de coisas que a gente já faz muito tempo, né? E tem hora, né, que a gente testa um, testa outro, e a gente tem essa questão de falar e de se procrastinar mesmo para fazer. E aí você tem que entregar e tem que mostrar, você tem que motivar, você tem que atingir, tem que mostrar autoridade, você tem que atingir o seu público, a sua persona. Então a gente vem discutindo muito isso, mas, garotinho, já fiz isso e já ouvi demais da maior parte das pessoas, porque é aquela coisa, ó, a pessoa manda material para mim aqui, vamos lá, vamos trabalhar, vamos mostrar a cara do ambiente, vou mostrar a cara de vocês, porque toda vez que a gente mostra a cara, tudo isso muda. Aí vem aquela pergunta que eu acho que vocês também já ouviram. Pô, mas eu não tenho essa capacidade, eu não tenho coragem de colocar a minha cara aí. E a gente já falou isso. A gente já falou, nós três aqui já falamos isso, o Bruno já falou isso. E a gente no começo, aquela resistência, né? Falar, cara, será? Será que vai? E de repente começou. Começou e a gente está parecendo arroz de festa, aquele rosalito, que todo dia nossa cara aparece ali, e você fala assim, porra, de novo, aí vem os caras comentando, ó o fulano, ó o ciclano, aí você conta uma piada ali, conta uma verdade ali, interage o povo de acordo com o momento. Porque na segunda você tem que motivar o cara a começar a te seguir, entender que você tem bastante coisa. E na sexta-feira é o sextou, é aquela coisa que tudo passou e você traz para o outro lado. Então é muito legal você, sabe, transitar nisso. E é muito bom porque você se testa o tempo todo, porque tem hora que você, pô, minha autoridade, eu tenho que mostrar, eu já fiz isso, que eu fiz aquilo, que fazendo isso dá certo, eu quero atingir um certo público. Mas tem hora que eu tenho que tirar um pouco o freio e falar assim, meu, fizemos tudo que tinha que ser feito, agora vamos curtir o momento, porque chegou o final de semana e tudo que eu fiz até hoje é merecimento meu. A culpa é minha se deu certo, ou a culpa é se não, também não deu certo. Então a gente consegue transmitir esse sentimento, mas não só com sentimento, não só com emoção, mas também com clareza, querendo atingir, mostrando onde a gente quer chegar. Então hoje eu posso dizer que foi desafiador, ainda é desafiador, toda semana é uma novidade, como é uma novidade toda vez que entra um paciente no consultório que você também não sabe como que você vai lidar com ele porque você não o conhece. E quando você começa a se preparar, com pessoas aí ao seu lado para poder te dar características, né, e sugestões, ó, vamos por ali, vamos por aqui, e é isso aí. Isso é super legal, assim, porque essa questão da responsabilidade, né? Você sabe, Thiago, que a gente começou a fazer Instagram com agência de publicidade. E eu não tenho absolutamente nada contra agência de publicidade. As pessoas, elas têm realmente mais técnica, têm mais... A produção de conteúdo, ela é melhor, por exemplo, que se eu fizesse, por exemplo, né? Hoje a gente já tem um pouco mais de organização e preparo próprio para fazer isso, mas eu comecei trabalhando só com agência de publicidade. O que eu achei mais difícil na agência de publicidade, ainda mais que a mensagem que a gente quer passar, ela vai muito no entorno da osteopatia, é que eles conseguissem entender exatamente do que a gente quer falar para as pessoas. E quando a gente terceiriza isso e fala assim, ó, eu não tenho tempo, e eu vou terceirizar o meu produto fim aqui, que é passar essa mensagem, esse conteúdo de osteopatia. A chance dessa mensagem não ser passada da forma como você quer, como você imagina, como você pensa, ela é gigantesca. Então, a terceirização eu acho bacana o Instagram, eu acho legal, eu acho que é importante, mas eu não tenho tempo, eu vou terceirizar tudo. Eu sinto muito. A chance de realmente você tocar as pessoas com a tua verdade, com o teu jeito de ser, ela é muito pequena. Por quê? Porque se você entende que essa é uma ferramenta que pode ser ajustada no teu dia a dia
e que você vai trabalhar um pouco mais isso como uma forma de aumentar a tua capacidade de comunicação, você precisa ter uma participação ativa em todo esse processo. Não dá para escapar disso. A agência pode ajudar? Pode ajudar, mas a tua participação não vai diminuir, mesmo que a agência te ajudar. Ela vai dar uma maquiada melhor, ela vai ter um conteúdo melhor, ela vai te dar até algumas ideias, algumas sugestões, alguns direcionamentos, mas é importante que você esteja o tempo todo presente, de rosto, de texto, do que acontece. Se você não tiver no seu Instagram e não estiver retratando um pouco do que acontece no teu dia a dia, na tua realidade, né, se você não estiver mostrando o que acontece lá, abra os stories aí da clínica Fisiocor Cefis aqui em Rio Preto. Todo dia você vai ver o que acontece na clínica. A quantidade de pacientes que são atendidos, os exercícios que eles estão fazendo, a realidade. Vai lá na Fisiocor Oswaldo Cruz, Fisiocor Natal, Fisiocor Salvador, abre os stories. A gente vai lá e vai ver um pouquinho do que está acontecendo, da realidade daquilo que está sendo feito lá. Não dá para fazer isso. Bruno, mas e o resto do conteúdo? Como é que a gente faz? Pô, tem tanto conteúdo pronto hoje em dia pra gente, né? Você viu lá um Reels que você achou engraçado, que você gostou? Reposta. Coloca lá uma headline diferente, né? Coloca um título diferente, coloca alguma coisa dentro do contexto daquilo que você quer passar. Eu vi isso aqui, lembrei do paciente X, lembrei de um caso que a gente atendeu aqui, lembrei de uma história assim. Passei de carro na frente de um lugar que é um lugar que de alguma forma é especial porque tem pessoas fazendo atividade física. Passei na frente de um parque de atividade física. Pô, quantos pacientes eu não falo para fazer atividade física? Tá vendo, galera? Olha que bacana o lugar. São mensagens, né? Então, o que a gente não tem, na verdade? O que a gente não tem não é tempo. O que a gente não tem é hábito. Para fazer algo se tornar habitual, repetir. Perfeito a colocação. E eu acho que eu fui para o fim da linha e você fez muito bem a primeira colocação, quando a gente tinha, né, realmente uma empresa que trabalhava, principalmente no feed, né? Não tinha essa questão de trabalhar muito vídeo, era uma coisa de mostrar uma coisa mais mecânica, sem uma emoção, sem você ler aquele post e falar, cara... E era bom, para a época era bom. Só que a gente não estava convencido que aquilo seria o ideal e que algumas coisas precisariam ser quebradas, sabe? A crença de falar assim, putz, não preciso aparecer, né? Eu acho que a gente tinha um pouco essa aversão de falar assim, puta, de dar a cara demais, sendo que a gente já fazia isso atendendo, já fazia isso dando aula, só que a gente não tinha a noção de quantas pessoas isso acontece queriam escutar um pouco mais e de estar mais perto, já que os nossos professores também, que a gente nem todos conseguem ter acesso a eles o tempo todo, quando você vai para a rede, você segue uma verdade ou que você acredita, que você tem uma empatia, acho que isso faz muito mais se aproximar. Isso a gente está falando de 15, 16 estados do Brasil, a gente consegue se comunicar e é muito legal ver essa compartilhamento, essa troca de ideia, o cara vem no direct, o cara vem no WhatsApp, né? Dentro da proposta que a gente vem fazendo, os recortes dos podcasts, os nossos encontros que a gente tem aí mensalmente. Eu acho que quando você quer levar informação e quando você quer atingir mais gente, a carinha sendo feia ou bonita, calataria mais ou menos, precisando dos botox, né, umas coisas para dar uma repaginada, a gente vai tentando fazer no que dá. Fazer clareamento no dente, não dá para colocar lente que eu não sou jogador, né, professor? E aí tem que ser um negócio mais... Cara, muito legal. Dá licença um minutinho. Pensando no que o Bruno e o Thiago acabaram de falar, eu acho que assim, o Bruno deu uma introdução muito bacana de como levar essas coisas em consideração na hora da gente montar alguma coisa. E o Thiago falou na prática como é que isso acontece. E o que eu acho muito interessante também é que, assim, uma palavra que pode definir um pouco do que foi comentado agora são, assim, o compartilhar bastidores do que você está fazendo. Porque, assim, eu acho que talvez nem todo mundo para pensar, mas quando você começa a acompanhar alguma pessoa, algum influencer, alguma página, algum perfil, você não quer só saber do que o perfil tem para oferecer. Assim, eu falo isso porque a gente já testou muita coisa. Então, assim, a gente já testou conteúdo todo dia, a gente já testou linha editorial, a gente já testou muita coisa. Mas, assim, quando tem algum conteúdo de bastidor que vai além do convencional, além do que todo mundo já sabe, o informal ali do dia a dia mesmo, de filmar, lembrar de alguma coisa, filmar ali, fazer um stories falando sobre isso, esse tipo de coisa,
engaja muito bem, ou faz quem está ouvindo, quem está vendo, se identificar também. Então, essa questão dos bastidores, isso por teste, por modelo de caso mesmo, a gente já aplicou e a gente sabe que o alcance for maior, por exemplo, a gente teve mais alcance, a gente teve mais engajamento com conteúdo de bastidores, que é algo que acontece, por exemplo, nos finais de semana de aula, ou nas clínicas Physiocore, quando tem algum evento, quando vai ter as inaugurações, as apresentações oficiais. Então, assim, sempre naquela semana, em alguns momentos específicos, quando começa a compartilhar mais dos bastidores, gera mais resultado também, alcança mais gente. Eu acho que isso é super importante de ser dito também. Muitas pessoas acham que é só o conteúdo ali, mas não se limita a isso, vai além. E o informal também é bom, que a gente vê muito também nas clínicas de Core. A gente não vê só assim, o que a clínica tem para oferecer, se é osteopatia, se é reabilitação, se é pilates. Não, vai além dos terapeutas, da equipe trabalhando, da equipe no informal, participando de um evento, praticando algum esporte, enfim, vai além disso. E isso também é bom para saber que existem pessoas ali por trás, não é só a cara, não é só uma marca, não se restringe a isso, o negócio é bem maior. Acho super importante destacar isso também. Só vou fazer um adendo aí do que o Lucas falou em número, né? Só para vocês terem uma ideia, né, do que chama de bastidores da Ebrafina, o que a gente reposta de stories por mês, tem mês que a gente reposta 1.000, 1.200 stories no mês. É uma coisa gigantesca, né? Porque não somos nós que estamos mostrando só os nossos bastidores. São os nossos alunos que estão mostrando os bastidores, que estão mostrando ali um pouco da rotina deles de aula, estão postando e estão marcando a gente nessas postagens, né? E isso vai dando sequência na rede. Então, mais uma dica aí para vocês aí que estão no Instagram, que estão fazendo o Instagram na clínica de vocês. Não são só vocês que devem mostrar e postar os bastidores, mas incentivem os pacientes de vocês, incentivem os funcionários de vocês, incentivem os colaboradores, aí, as pessoas que estão junto, a realmente postar e fazer as marcações. Marca o seu pessoal, marca a sua clínica, marca o paciente, e é legal assim que paciente, lembrando, pessoal, desde que a pessoa tenha rede de consentimento e etc, né, respeitando todos os limites éticos disso. A situação onde o paciente está se expondo, mas é bacana por quê? Porque essas questões hoje éticas que envolvem a repercussão desses tipos de postagem, hoje as pessoas fazem questão de expor uma parte da sua vida para a sua rede social. Então, não é nenhuma forçação de barra um paciente ser marcado dentro de um tratamento de fisioterapia, não, ele faz questão de expor isso para a rede dele também, e você e a sua equipe de fisioterapia faz parte desse momento, desse processo. As pessoas compartilham esse tipo de coisa. O que eu acho que é bacana a gente pensar como uma estratégia ainda de autoridade, principalmente de conexão com outras pessoas, pede para marcar a clínica, pede para marcar o seu perfil, o fisioterapeuta que está atendendo, e faz essa cadeia girar junto, essa engrenagem rodar junto para que todo mundo possa aparecer junto durante esse trabalho, durante esse processo. Com isso, seu alcance vai ser melhor, com isso mais pessoas vão te ver, por isso mais gente se identifica com aquilo que está acontecendo. Eu estou vendo meu amigo Lucas fazendo um tratamento lá para a coluna vertebral e a minha coluna está doendo muito, eu estou com uma lombalgia muito forte. Pô, o Lucas é bacana, ele está tratando nessa clínica e parece que ele está gostando, porque ele está compartilhando. Se eu não tenho um outro lugar para procurar, a chance de eu... Ô Lucas, o que é esse lugar que você estava? Onde que é? O que você fez? O pessoal é bom mesmo? Pô, é bacana, eu gostei, lá é legal. Então, assim, é mais ou menos isso que a gente quer. Não é um trabalho a curto prazo, mas é um trabalho que a gente vai, né, que a gente vai fazendo girar, que a gente vai fomentando aí para que isso possa realmente dar frutos. Eu queria, de novo, tentar falar de algumas questões mais técnicas, de novo, assim, para a gente pensar assim, ó. Uma das coisas que a gente ouve muito falar no conteúdo, né, na produção de conteúdo, é quando a gente vai falar para as pessoas, a forma como a gente tem que falar para que a gente possa se comunicar melhor, para que a gente possa ser ouvido, entendido e para que aquele conteúdo possa ser assimilado, né? A base. E o que a gente fala muito hoje é que quando a gente quer se comunicar, é muito uma maneira de comunicação que faz muito sentido e que alcança muitas pessoas é o que a gente chama de storytelling, ou contar histórias para as pessoas. Me comunicar em forma de história. Então, eu não vou simplesmente falar assim, ó, quando atender um paciente que tem dor na coluna, faço alongamento. Não, não é isso. Tal dia, em tal horário,
num determinado dia da semana, que estava mais ou menos chuvoso. O paciente chegou aqui referindo, eu estou te contando uma história e eu estou te colocando dentro desse ambiente, para você entender que dia que era, que período que era, como é que estava aquele dia. Você já está entrando mais ou menos dentro da perspectiva do que eu estou querendo dizer. E esse paciente chegou aqui, ele chegou reclamando que quando é mais frio, ele tem mais dor. Quando chove, ele parece que sente aquele negócio piorar um pouco mais. E quando ele chegou, a gente viu isso, a gente sentiu isso, a gente avaliou dessa maneira, a gente fez tal coisa, blá, blá, blá. O paciente teve uma primeira reação X, uma segunda reação Y, e esse foi a consideração final daquilo que aconteceu. A forma de eu me comunicar, quando a gente conta, não é à toa que a gente conta histórias para as crianças e que isso faz com que elas parem. Pega seu filho que está no celular o dia inteiro no celular. Fala assim, filho, para um pouquinho com o celular. Ele fala, não, pai, eu tô ocupado, tô jogando. Filho, eu quero te contar uma história. As crianças só param quando a gente fala, eu quero te contar uma história. E quando a gente começa a colocar história, contextualizar a história e colocar elementos para que a criança pare, isso para a atenção. Então, as histórias, elas são marcantes nas nossas vidas, na vida das pessoas. Então, como é que a gente se comunica? Com detalhes, eu preciso colocar essa pessoa no ambiente onde aquilo aconteceu. Eu preciso fazer com que a pessoa se sinta, de alguma maneira, falando assim, putz, isso realmente faz sentido para mim, porque tem uma contextualização organizacional ali que me permite entender cada etapa do processo. Então, dica aí de conteúdo. Contem histórias. Fale do que acontece com vocês, mas contem histórias sobre isso. Isso faz bastante diferença. Outro ponto-chave que a gente fala muito são os gatilhos, né? Quais são os gatilhos que você quer? Daquela história, que tipo de gatilho que você quer? Qual que é o objetivo daquela história? Essa história, o que você quer passar para a pessoa nesse processo? E é bacana, porque a gente pode passar várias mensagens. Eu só quero passar emoção. Eu só quero que a pessoa sinta a emoção desse paciente que estava lá em tratamento e se recuperou de um problema sério que ele tinha. Ah, Bruno, mas para que eu vou fazer isso com o paciente? Porque emoção gera conexão. Essa pessoa que se emocionar com a sua história, que de alguma forma ela interagir com esse tipo de emoção, ela fala assim, putz, esses caras são legais. E eu me permito me conectar com eles. Eu quero ouvir o que eles têm para dizer, porque faz sentido para mim. A gente parece que tem valores semelhantes. Não, o que eu quero mostrar ali é que a fisioterapia, a osteopatia, ela realmente pode ser muito importante na vida das pessoas. Então, o desfecho do que aconteceu é super importante ser valorizado. O depoimento do paciente é super importante ser valorizado. A gente chama isso como um gatilho, principalmente de prova social. Prova social eu estou falando que eu faço fisioterapia, osteopatia, eu estou falando que isso é bom para a coluna. Não adianta só eu falar. Eu preciso que o paciente fale também. Preciso que o paciente dê o depoimento dele, a declaração dele, dizendo, pô, realmente, eu experimentei. O negócio funciona pra caramba mesmo, é muito legal. Eu quero engajar, eu quero que as pessoas conversem comigo. No meu trabalho, eu quero que as pessoas se comuniquem. Então, na minha história, eu preciso criar dúvidas para que as pessoas me façam perguntas. Eu preciso criar situações para que eles compartilhem experiências também parecidas naquele negócio. Aí abre muito do que a gente fala também, né, daquelas caixinhas de texto, enquete. Todas essas estratégias, galera, são situações de que a gente chama de engajamento. Então, o que eu quero desse processo todo, né? Mais venda. Não, o que eu quero, na verdade, realmente é construir alguma coisa que eu possa vender o meu trabalho. Então, eu quero que a pessoa, no final das contas, eu quero que ela me procure. Bacana, conta a sua história, pode colocar um gatilho de emoção, pode colocar um gatilho de prova social, mas todo o processo de venda ele tem que terminar assim, ó. Então, se você tem esse problema, conhece alguém que tem esse problema, tem uma situação parecida, você vai fazer o seguinte, você vai entrar lá na Milbio, vai clicar no link e você vai entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Isso é um gatilho que a gente está usando para que a pessoa possa desenvolver uma ação no final dessa história. E essa ação eu quero me comunicar exatamente com quem tem algum tipo de problema parecido com o que eu estou apresentando aqui. Mais escassez. O que é escassez? Imagina lá que eu vou fazer um evento e a gente vai ter lá um campeonato de uma prova de corrida importante na cidade, tal, e a gente vai abrir uma tenda, só que eu só vou conseguir atender 50 primeiras pessoas que se cadastrarem nesse link, desse formulário que eu estou colocando aqui, e eu preciso desses 50 formulários, só que eu não tenho mais do que 50 vagas para isso. Então, o que as pessoas vão entender? Pô, se eu não for logo aqui, eu vou estar participando dessa corrida, eu preciso ser um dos 50, senão eu vou perder o meu direito.
todo esse sistema de comunicação, pessoal, não é só um sistema intuitivo. Existem fórmulas, digamos assim, né? Estratégias. E quando a gente aprende a usar um pouco, primeiro assim, tem que fazer acontecer. Foi tudo que o Thiago falou, que a gente tem que fazer acontecer, tem que rodar. Isso tem que rodar no processo. E depois, eu vou aplicando fórmulas, estratégias, e vou colhendo os frutos disso. Como? A gente vai avaliando as métricas, né? A gente vai entrar depois ali no próprio Instagram e vai ver qual foi a movimentação e as atividades que a gente teve no perfil. Quantas contas foram alcançadas, qual que foi o nível de engajamento, quantas pessoas clicaram nesse link da bio, blá, 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 blá. E aí a gente vai vendo, pô, esse tipo de post, ele cumpriu ou não cumpriu, né, exatamente com a proposta que eu tinha ali sobre isso. E aí? Sim? Por aí? Professor, eu acho assim, de tudo que você falou, todo mundo acha que sabe fazer um pouco. Acho que todo mundo tem esse achismo, né, dentro de si, de falar, vou pegar. Acho que no começo pode até ser, mas acho que quando você começa a dar ingrediente, começa a pimentar o negócio, aí você começa a entender que você produzir um cenário, você se preocupar o que tem atrás de você. Ah, pô, tem um quadro, tem um ambiente assim muito parecido com o que aconteceu naquele dia, o clima estava assim, o clima estava assado, conectou com o paciente, a dor do paciente, o que ele precisava escutar naquele momento. Acho que você cria um envolvimento, né, que isso é a extensão do que você faz no seu dia a dia, tentando chegar um pouco mais próximo das necessidades. Que a gente não falou em venda, você citou venda uma vez só, mas a gente tentou produzir. A gente tentou se produzir para poder fazer um material que consiga atingir cada vez mais. E que no começo, né, você fala assim, não é somente, vou pegar um celular, eu primeiro tenho coragem. E depois eu começo a me preparar para saber o que eu quero oferecer, se é qualidade, e essa qualidade ela vai começar a atingir uma onda, e que essa onda ela vai começar a levar a sua proposta para mais outros lugares. E eu vou te falar que essa onda ela chega além dos pacientes, além dos alunos, ela chega nos médicos, hoje nos profissionais de saúde. Cara, isso é sensacional pelo número de médicos que a gente atende, pelo número de pacientes que eles indicam, muitas vezes sem conhecer pessoalmente, mas quando eles conhecem o tipo de trabalho que é executado e, na verdade, que é colocada, é muito interessante. E, né, em cima disso, a gente vai criando possibilidades que a gente nem imaginava que iria acontecer. Quando você começa a se envolver com o projeto, as ideias surgem. Então, cada hora que cada um tem uma ideia, fala assim, vamos discutir essa ideia aqui, o que você acha disso? Pô, mês de outubro tá aí, é idoso, cara. Idoso, o que a gente vai fazer? Outra coisa que eu jogo, novembro, Black Friday, o que a gente pode usar de ferramenta para isso? E você já está pensando daqui 2 meses, como a gente sempre se antecipa, o que eu quero fazer com o meu mês mais fraco? Como que eu posso atingir? Qual que é o gatilho? O que as pessoas estão procurando? Então, assim, pelo menos tem feito muita diferença, assim, tem feito repensar muitos conceitos e tentando me preparar aí para ser um pouquinho do Lucas, né? E agora o Lucas está aí ao vivo e muita gente aí vai se conectar contigo, garoto, e vai ver você como que você é, se você é loiro, se você é moreno, se tem olho claro, se tem 2 metros. Tá vendo só, cara? Aproveitando aí, Lucas, desculpa, Lucas, aproveitando a deixa, né? Uma das outras coisas que a gente percebe, muita gente que desanima e fala assim, eu não tenho muito seguidor, então meu post não vai ter um alcance muito grande, porque não tem muita gente assim que está no meu perfil. Lucas, como que eu faço? Se eu tenho um perfil, realmente, que tem poucos seguidores, eu não trabalhei, estou começando agora, estou começando a fazer o Instagram girar um pouco mais agora, e eu quero alcançar uma quantidade muito maior de seguidores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as capacidades que a gente tem isso no Instagram também, das formas, né, de fazer um post chegar para mais gente, das campanhas, dos anúncios patrocinados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Eu acredito que isso, Bruno, tem um nome assim definitivo para gerar um resultado rápido assim, e não é fraco não, é um resultado consistente assim, é tráfego pago. Isso é assim, o poder que isso tem de gerar resultado rápido é grande. Então, assim, claro que envolve grana, envolve você fazer o investimento nisso. Mas quando bem montada uma estratégia, uma campanha,
assim, as possibilidades, é um desafio sim, mas as possibilidades são muitas. Então, assim, existe estratégia para qualquer tipo de campanha. Inclusive, por exemplo, se a gente quer gerar mais seguidores, existem estratégias para gerar só para isso, só para gerar mais seguidores. A gente quer vender mais, tem estratégia só para gerar venda. A gente quer receber cadastro, a gente não quer que a pessoa venha até nós para falar do problema dela. Não, a gente também vai até ela, mas a gente precisa de um meio de contato, a gente precisa de um e-mail, precisa de um telefone para poder fazer esse contato. Então, assim, tudo depende da estratégia. Com toda certeza, existem possibilidades para isso, basta você identificar qual que é a maneira mais viável para você naquele momento. Uma coisa que muita gente não pensa, quem está pequeno principalmente, que é a questão de que achando que a única maneira de crescer é através disso, é através do tráfego pago, de fazer investimentos na plataforma. Não é. A consistência, a criação desse hábito, dessa rotina de publicações, de publicar várias vezes por semana, pelo menos uma vez por dia. Se você começar com 0 seguidores, acabou de criar o perfil, as primeiras pessoas que estão seguindo são assim, os conhecidos e familiares. Cara, já é um começo, já é uma maneira assim. E apesar de seja difícil, eu acho que eu pude acompanhar desde o início, assim, quando deixou de ser agência de publicidade para ser a gente mesmo tomando conta disso. Eu vi que, nossa, pegar os vídeos lá de 2021, por exemplo, ali, é muito diferente do que os vídeos que tem hoje. Assim, de todo mundo falando. Eu nunca dei as caras assim, mas assim, do Thiago, do Bruno, eu falo assim, mudou muita coisa assim, de questão de gravar um vídeo, por mais que assim, sempre teve um roteiro, o que ia ser falado, ou tipo assim, não, vou falar sobre isso, mas principalmente a informalidade, o hábito de começar a fazer esse tipo de ação dentro do Instagram, cara, gerou resultado e vem gerando resultado. Então, assim, e não necessariamente que a gente tenha aplicado investimento nisso, fazendo só tráfego pago, porque não. Assim, lógico que tráfego pago é uma coisa que vem trabalhando em paralelo, que é muito bom, é muito resolutivo. Assim, para qualquer tipo de estratégia que a gente tem de campanha, para atingir pacientes, para aparecer nas primeiras posições do Google ou nos resultados de busca, cara, isso tudo é importante, são possibilidades e que dá para estudar. E também não é uma coisa que precisa começar com investimento tão alto. Até, inclusive, tem campanhas que a gente faz até hoje que o investimento não é tão alto. Para as pessoas terem real sabedoria sobre isso, por exemplo, tem campanhas que a gente faz hoje que a gente faz um investimento mensal de R$300. Claro que assim, tudo depende da estratégia que você tem, o quanto você quer alcançar, mas assim, são estratégias que você já está aparecendo, as pessoas estão te vendo, pelo menos quem é do nicho, quem é do meio da fisioterapia, da osteopatia, tá te vendo ali, tá começando a te ver, e por mais que te ignore no primeiro momento, você vai continuar aparecendo. Dependendo do que você usar, do gatilho que você usar, que assim, não é uma maneira eu acredito que tem gente que enxerga gatilho, por exemplo, como se você estivesse tentando burlar o próprio cérebro da pessoa. Não, não é isso. É tentar conduzir a pessoa para ela fazer uma reflexão de, poxa, eu acho que isso aqui vale a pena. Eu acho que. E tudo isso, assim. Acaba que eu fico citando aqui uma possibilidade, outra possibilidade, mas quando a gente integra tudo isso, a gente pensa assim, não, vamos fazer uma campanha de tráfego pago, onde a gente quer buscar esse público, a gente determina o público que a gente quer, no local que a gente quer, a gente cria assim, quem que é a nossa persona, né? Quem que é aquele tipo de. Quais são as características da pessoa que é o nosso potencial cliente. Tudo isso a gente leva em consideração. Então, assim, para quem está começando, não é porque está começando e fala assim, não, isso aí tem que ser avançado para mim. Não, não é. Se você definir isso desde o começo, você já começa a gerar um conteúdo no orgânico mesmo, sem investimento, que já é para esse público. Depois você começa com investimento ali, dado no valor, um valor ali mensal, já é alguma coisa também. Então, assim, são todas possibilidades e que geram resultado. E não precisa ser 100% especialista nisso. Todo mundo tem um começo. A gente teve aqui, por exemplo, também. Então, por que cada um que tem esse interesse, tem essa vontade, não pode ter? Você sabe o que eu acho muito legal, assim, essa relação do tráfego pago? É exatamente esse tipo de segmentação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que estão ouvindo aí ou assistindo a gente, para vocês terem uma ideia da dimensão disso. Então, a gente tem uma clínica e eu quero fazer uma campanha de tráfego pago para um público específico. O que é muito legal disso? Eu não anuncio para uma cidade, eu defino um raio. Então, imagina lá que eu estou numa clínica numa cidade de 5 milhões de habitantes.
Não adianta eu anunciar para 5 milhões de pessoas, porque não é todo mundo que tem nem alcance de local que mora mesmo, que pode realmente ter acesso àquilo lá. Então eu vou definir, não, eu quero determinar um raio aqui de 6 quilômetros, porque normalmente aqui na minha cidade é mais ou menos regionalizado, então eu quero um alcance de até 6 quilômetros do raio de onde eu estou. O público que eu quero atingir é um público de uma faixa etária de X a X anos, que tem uma faixa de renda mais ou menos entre isso e isso. E aí, por exemplo, determinei todas essas condições, essas segmentações de público, aí eu vou produzir o meu conteúdo para falar com essas pessoas. E quem que eu quero atrair para cá? Né? O que eu quero dessa campanha? Não, eu quero dessa campanha realmente atrair as pessoas aqui para a clínica. Lembra? Gatilho de venda. Então, eu preciso falar um pouco do que eu faço. E eu quero mostrar para as pessoas, por exemplo, o Thiago falou do público idoso, mês do idoso. Não, eu quero fazer um vídeo voltado para o pessoal da terceira idade aí, mostrando que a fisioterapia ela pode ser extremamente importante para manter a independência funcional, para manter a qualidade de vida, para a pessoa não criar lesões, blá, blá. Eu vou falar um pouco sobre isso, eu vou trazer prova social, eu vou trazer pacientes que a gente atende desse público que podem dar algum tipo de depoimento também, e aí eu dou o gatilho, acesse o link aqui, fale com a gente tem programas super legais nesse sentido. Quer dizer, eu estou criando uma segmentação para o público que eu quero, faixa etária que eu quero, região que mora que eu quero, blá, 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 e estou falando com termos especificamente criados para esse público. Pessoal, isso é muito forte, assim. Essa possibilidade é muito forte quando é executada da forma correta. Eu só queria criar um detalhe, assim, que eu acho que é extremamente importante quando a gente faz investimento. Então, o Lucas falou bastante de investimento. Eu posso investir X, Y, Z. É óbvio, a gente não consegue ter uma ideia muito clara de investimento. Por isso que a gente precisa fazer o quê? Metrificar conversão de investimento. Eu preciso saber quantos pacientes foram captados a partir da minha campanha, para depois poder calcular o retorno que eu tive de investimento, né? Então, se eu investir R$100, vamos lá, vou fazer uma conta bem tonta, assim, né? Se eu investir R$1.000, desculpa, se eu investir R$1.000 na minha campanha e eu cobro R$500 na minha sessão, se a minha campanha gerou 4 atendimentos, 4 pacientes, 4 atendimentos que eu fiz, né? Gerou R$2.000. Então, para cada R$1.000 investido, eu tenho R$2.000 de retorno, né? Daquele investimento que eu fiz. E aí, é mais ou menos por aí que a gente tem que começar a pensar e começar a ficar atento. Quer dizer, não é só ter boa vontade, é ter boa vontade, é ter disciplina, é começar a fazer e começar a entender como é que a máquina gira, é tentar realmente se cobrar para gerar conteúdo, e à medida que as coisas vão acontecendo, é começar a entender como é que funciona a ferramenta, é saber as capacidades, as possibilidades disso tudo, e a metrificação para que você possa gastar menos e gerar mais resultado. Essa eu acho que seria a escala, assim, de trabalhar com rede social, se a gente pudesse seguir uma rotina mais ou menos para seguir, pensando em tudo isso. Eu acredito muito que o Instagram ele serve principalmente como uma forma de você apresentar sua marca para que as pessoas possam te ver, e não adianta elas te verem hoje e daqui 15 dias. Por quê? Porque marca, a retenção de marca, ela se dá com exposição. Não é à toa que a Coca-Cola, até hoje, a Coca-Cola precisa fazer propaganda? McDonald's precisa fazer propaganda? Precisa. Por quê? Porque é da repetição que a nossa memória funciona, e é preciso a gente lembrar o tempo todo que existe Coca-Cola, que existe McDonald's, mesmo eles sendo Coca-Cola e McDonald's. Aí qual que é a via de comunicação da Coca-Cola e McDonald's? Todas as que existem, todas. Desde os grandes eventos esportivos, outdoor, televisão, rede digital e etc, etc. Por quê? Porque as grandes marcas do mundo inteiro sabem que repetição é importante, manter atenção é importante. Mais do que isso, por que a Coca-Cola faz campanhas contando histórias de Natal até hoje? Porque a emoção faz aumentar a conexão das pessoas. Pessoal, aqui a gente também não precisa descobrir a roda já foi descoberta, a gente só precisa girar, né? A gente só precisa querer fazer ela girar para poder andar junto com a gente. A gente nunca vai ter o alcance que a Coca-Cola tem, mas é importante entender o que esses caras fizeram, né? Mais ou menos como é que eles construíram, né, a forma de comunicação, para que a gente possa aproveitar algumas situações e colocar no dia a dia.
Não existe trabalho perfeito, não existe trabalho que dê resultado no estalar de dedo, é um trabalho devagarinho, mas eu sempre falo assim, ô Thiago, o Instagram é a principal via de entrada na clínica? A maior quantidade de pacientes que chega é o Instagram? Não. Não é. E por que você faz Instagram, então? Ah, garoto. Boa pergunta. Porque assim, você fala assim, tem pacientes rodando lá, girando nos setores, tanto da Rehab, quanto da osteopatia e quanto do Pilates? Tem. E por que que eu sou um insatisfeito positivo nessa questão? Vou me chamar assim porque eu acho que a gente tem que se rotular nesse sentido, porque aquele negócio de ter limite, de achar que tudo tá bom, acho que tudo pode melhorar. Mas por quê? Porque eu acho que todo o teu processo de envolvimento com saúde, com preocupação e com divulgação do seu trabalho, de mostrar que é a referência, de mostrar que você está ali para servir, porque essa pessoa que vai te escutar, ela muitas vezes você colocou aqui para gente, essa pessoa vai entender que outros pacientes estão ali rodando, que o colega está fazendo, e eu recebo ligações diárias que não vêm diretamente para o Instagram, mas as pessoas já me conhecem, sem me conhecer, né? Não só eu, quanto o Marco, quanto o Ivan, quanto o Guilherme, quantas referências que estão lá dentro, porque a gente representa uma marca. Hoje a gente é Fisiocor Cefis São José do Rio Preto, e com isso as pessoas vão nos identificar nos lugares como aquela autoridade daquele lugar. Então, a coisa que mais me motiva é trabalhar todos os dias, e eu me preocupo até aos finais de semana, de não deixar sem falar de alguma coisa, porque eu tenho que me conectar com as pessoas que ali estão ou que ali chegarão. Porque ainda não posso me acostumar, tem avaliação, eu tenho que me acostumar com, você falou, hábito, consistência, disciplina, e as pessoas precisam entender que o processo de reabilitação é desse jeito. Se eles querem procurar pessoas que pensam isso, o resultado, e querem melhorar, acho que isso conecta as pessoas. Não sei se alguém pensa diferente, mas é assim que eu vejo, e é assim que eu acredito. E eu sinto falta quando eu não pego o celular para fazer alguma coisa. É legal, ó. O Thiago falou um pouquinho da realidade dele, né? De por que faz Instagram. E tá totalmente de acordo com o que a gente acabou de comentar aqui, né? Marca. M, memória. A, atenção. R, repetição. C, coração. A, alcance. É isso. Isso é fazer marca com rede social. Então, porque se a grande maior parte dos... Não é a grande maior parte. Se a maioria dos pacientes ele não chega diretamente da rede social, por que eu faço isso? Porque eu preciso estar ali, eu preciso estar mostrando, eu preciso estar me apresentando, eu preciso criar atenção, eu preciso repetir que eu existo o tempo todo na vida dessas pessoas, porque na hora que elas precisarem, elas têm que lembrar que tem ali alguém que está capacitado, que tem autoridade, que faz bem feito, que tem prova social, que tem todos os requisitos que a gente imagina necessários para cuidar daquele problema que aconteceu, que apareceu. Acho que é mais ou menos essa a ideia mesmo de marca, né? E aí, assim, a gente já está indo caminhando para o finalzinho do nosso trabalho, e aí eu queria fazer uma discussão com vocês de um assunto que está super em pauta, que é inteligência artificial. Eu acho que, minha opinião, tá? Eu acho que a inteligência artificial ainda, ela dificilmente vai substituir a pessoa que está gerenciando o conteúdo, principalmente porque ela não vai conseguir dizer exatamente o que essa pessoa quer contar. Então, assim, quem acha que a inteligência artificial ela vai substituir o meu trabalho de apresentar conteúdo de rede social, eu acho muito difícil isso, porque eu entendo que a rede social ela tem que contar a tua história, da maneira como você quer, da maneira como você acha, etc. Agora, quem acha que a rede social não ajuda, aí também esse é um outro ponto extremamente importante. Ô Lucas, que legal as coisas que estão vindo de inteligência artificial aí, como que isso pode ajudar também as pessoas a gerenciar esse tipo de conteúdo, você não acha? Demais, demais. Eu acho que, principalmente assim, muita gente acha que encara isso como algo ruim, algo que veio para aquelas pessoas que assim enxergam como assim, veio para tomar o meu lugar, veio para fazer o que eu faço.
não vai, assim, minha percepção sobre isso no que eu acredito, assim, apesar de ter um potencial gigante para fazer muita coisa, não vai substituir, mas vai e já está agregando muito, muito, assim, o que você pode usar a seu favor. Como, por exemplo, as coisas mais básicas, que é usar isso para te ajudar a escrever sobre algum assunto. E você pede lá alguma orientação, alguma ideia, alguma qualquer coisa. Você simplesmente pede, te gera ali assuntos que você não precisa copiar aquilo lá. Você precisa só usar o que tem de melhor ali e adaptar o que você precisa. O que é assim, poxa, isso, assim, acredito que é uma maneira simples de trabalhar e que gera potenciais gigantes, assim. E o que muita gente tem como meio que resquício, assim, de querer usar ou de que não entende também. Que é uma coisa assim, eu acho que dá para investigar um pouquinho, no sentido de que criar uma conta vamos falar de um popular aí, que é o chat GPT. Criar uma conta, conversar um pouco com esse chat GPT, vai ver que pode te agregar muito. Eu acho que pode, literalmente, tem esse potencial gigante de agregar. Assim, prático, né? Vai lá, pegando o popular. O pessoal tem muita inteligência artificial, mas muita coisa legal, tá? Mas vou dar um exemplo. Pede lá para criar uma linha editorial para fisioterapeuta com o gatilho emoção. E pronto. Se você está em dúvida do que falar, do que produzir de conteúdo naquela semana, você coloca o gatilho, você coloca o que você quer e ele vai te passar de segunda a domingo quais são uma perspectiva de linha editorial que pode ser criada. Ó, minha sugestão. A gente não precisa seguir aquilo ao pé da letra, mas aquilo já vai dar aquela primeira ideia, aquele primeiro despertar para que a gente coloque a nossa realidade em cima do roteiro que foi criado. Isso é muito legal. Mais do que isso, sabe o que muita gente tem dificuldade de criar legenda? Então, eu preciso de legenda para uma história X. E ele vai te criar uma legenda já com... E eu preciso que essa legenda tenha gatilho A, B e C. Ele vai te criar uma legenda já utilizando os gatilhos que você quer. É óbvio que isso aqui é uma coisa muito legal. Então a gente tem inteligência artificial para produzir imagem, a gente tem inteligência artificial para produzir vídeo. Eu até acho que ainda não é uma coisa tão acessível para a maioria das pessoas. Porque apesar das ferramentas, elas são simples, mas não são tão simples assim para os mais leigos, assim, digamos assim, para as pessoas que têm menos afinidade com o meio digital e tal. Mas são possibilidades incríveis assim que estão sendo criadas e que eu acho que realmente ao longo do tempo a gente vai colocando. Então, mais uma coisinha para a gente colocando no nosso percurso, no nosso trajeto, né? Como um meio realmente de ajuda para poder economizar tempo, coisas nesse sentido. Pessoal, eu acho que a gente conseguiu aqui dar um panorama geral, assim, desde bio, apresentação, conteúdo, forma de postagem de conteúdo, forma de produzir conteúdo, gatilho, maneira de contar história, né? Não sei, eu acho que a gente conseguiu dar uma passada em tudo isso. Isso aqui eu acho que é o beabá, mas para quem talvez seja uma pessoa que já tem um conceito aí mais avançado do Instagram, talvez possa parecer simples, mas eu posso garantir para vocês assim que para a maioria das pessoas que está lutando, que está engatinhando, acho que isso aqui ajuda a clarear a mente aqui e ter grandes ideias. E eu só queria compartilhar mais uma situação aqui, que tudo isso que a gente está falando é mais ou menos o que a gente se propôs a tentar ajudar as pessoas da rede Fisiocor também, né, como forma de apresentação de conteúdo mais específico para fisioterapia. Então eu vou dar um exemplo, né? Como é que a gente cria conteúdo também? A gente vai lá no TikTok, coloca lá Physical Therapy e vê lá o que tem de Physical Therapy postado no TikTok no mundo inteiro. De repente você tem uns vídeos lá que seguem mais ou menos um determinado padrão e você vai ver que o alcance deles é uma coisa assim, inimaginável. Então fala, pô, o que é legal fazer? Ó, tem muito vídeo bacana sendo postado, mostrando técnica, dando dica, mas não é a pessoa falando, é a imagem com uma narração de fundo. Então eu já sei o que as pessoas gostam de ver, como é que elas gostam que esse conteúdo seja acessado. Se vocês têm dúvida, investiguem aonde as coisas funcionam. É o tal do espelhamento, é o tal da modelagem, né? É aquele negócio. Se vocês têm dúvida do que pode ser legal, se espelhem nas coisas que vocês gostam, nas pessoas que vocês gostam, que postam coisas que fazem sentido para você. Só que mais do que isso, pega as pessoas que realmente têm view, que têm alcance, e como é que elas estão produzindo isso. Então, de repente, o que eu quero fazer não está tendo o alcance que eu quero, muitas vezes não é nem o meu conteúdo, muitas vezes é a maneira como ele está sendo apresentado. Então, sempre vale a pena a gente ir adequando isso aí dentro dos nossos processos.
É uma das formas como a gente tem feito na Physiocore para tentar ajudar as pessoas a poderem criar conteúdo, gerar conteúdo. A gente, lógico, a gente deixa muita coisa pronta já na Physiocore, né? Então a gente economiza uma grande etapa para cada clínica, que é ter um conteúdo, assessoria de bio pronta, assessoria de canais de comunicação pronta, assessoria de feed pronta, conteúdo de feed pronto, ferramenta de postagem. A gente faz todas as campanhas patrocinadas para os franqueados também. Então, assim, a gente já tem toda uma estrutura pronta para fazer isso, mas a rede social só existe com participação do usuário final. Não existe rede social sem isso. Então, o que a gente está querendo mostrar aqui são alguns dos caminhos para que isso aconteça de maneira realmente escalável, sustentável e que gere os resultados que a gente imagina também. Beleza? Ó, mensagens finais aí, para a gente encerrar aí. Primeiro, Thiago. Thiago, obrigado mais uma vez aí pela presença, pela participação. Queria que você desse aí suas mensagens finais a respeito disso e que você colocasse aqui também o seu Instagram para que as pessoas possam te localizar aqui para tirar dúvida, enfim, pedir sugestão, coisas desse tipo. Maravilha. Feliz aqui mais uma vez de poder participar do Podfísio, né? O nosso podcast aí maravilhoso. E posso dizer que aprendi muito nesse bate-papo. Acho que a gente aqui é o constante aluno do processo, da vida, com o processo de sempre dar humildade de poder melhorar a vida das pessoas e transformar a nossa também, né? A gente não pode deixar isso acontecer e deixar de fora. E eu posso dizer como mensagem final, para mim, pessoas se conectam com pessoas. E aqui o poder que a informação traz é muito além do que a gente imagina. Então é um podcast de informação, de querer ajudar, de querer agregar, de querer mostrar que tudo pode ser feito de uma forma melhor, né? Tem estresse e conseguir conectar e levar, né, o que a gente tem de melhor, que é a informação e a saúde. Obrigado, Lucas. Tá? Obrigado, Brunão. Obrigado a todos que assistirão ao nosso podcast e que a gente, né, consiga agregar um pouquinho, né, e consiga motivar cada um de vocês aí na sua vida, na sua família e no seu ambiente profissional. Valeu, Thiago. Obrigado mais uma vez. Ô, Lucas, está aprovado, viu? Passou no teste. Você já é um programador, osteopata do marketing e influencer. Já está passando por todas as etapas aí. Ô, Lucas, louco, obrigado meu. mais uma vez aí. Suas mensagens finais, seu arroba aí para o pessoal poder entrar em contato, seguir, etc. Que legal, que legal. Bom, quem dera, né? Mas eu, eu encaro isso aqui como algo assim, foi um desafio, eu acredito assim, para mim, primeira vez, literalmente, mas eu estava um pouco receoso, ainda tô assim, porque eu estava pensando em muita coisa, mas, cara, como isso aqui é gostoso, é bom, assim, e poder participar disso, assim, já foram 17 episódios, então esse aqui é o 18º, e assim, todos os 17 eu assisti completo, tudo, apesar de não ser, eu não sou da área da fisioterapia, mas eu aprendi tanta coisa, porque não tem só não leva só um ensinamento sobre fisioterapia, leva sobre muito mais da vida, que como eu, um analista de sistema pode verdadeiramente aprender com isso. Eu acho isso muito bacana. Eu quero agradecer mais uma vez, Bruno, pela oportunidade. Assim, é uma honra verdadeira poder participar disso aqui com você e com o Thiago. São pessoas que eu tenho como admiração. E, cara, que legal. Uma mensagem que eu poderia passar, eu pensei um pouco nisso, eu acho que assim, eu acredito que seja mais voltada para as pessoas que estão começando, mas eu tenho certeza que pode ser bom para todo mundo. Que é assim, muita gente, até eu vejo assim, eu tô um pouco pendente de criatividade. E eu acho que a gente não precisa ser o cara que mais tem criatividade, aquela pessoa que tem ideias o tempo todo, não precisa. Basta a gente buscar você deu um exemplo aí no TikTok, por exemplo. Você busca em qualquer plataforma, em literalmente qualquer plataforma, seja rede social, seja só uma plataforma de imagens, de um Pinterest da vida, por exemplo. Cara, lá você tem tanta ideia que você não precisa ser criativo. Você basta ver uma ideia, você basta ver alguém falando sobre alguma coisa, mas ter um olhar tipo assim, ó, como que isso seria bom para mim? E começar por isso. Eu acho que pegar o que a gente tem, que a gente considera de melhor do que a gente vê, do que a gente consome de conteúdo, e tentar aplicar da nossa forma no nosso contexto, tentar gerar um benefício para a gente. Eu acho que essa é uma coisa que pode ser muito boa para todo mundo que está
que pensa em começar, ou que já está ali, e chegou em algum momento que parece que dá uma estagnada, porque não tem mais o que fazer de conteúdo, o que propor, mas tem, sempre tem. Se você não fez, alguém fez, vai lá ver a pessoa que fez, que você acha que foi bem feito, e pega e faz do seu jeito, para dar a sua cara, para mostrar a sua autoridade, para poder passar a sua mensagem. E muito, muito, muito obrigado mais uma vez, Bruno. Cara, foi muito bom participar disso e poder agregar. Eu não tenho, assim, eu ainda não comecei com a divulgação profissional no meu Instagram, mas eu tenho certeza que eu posso, isso eu completamente à disposição de quem tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar de alguma maneira, o meu arroba é lucasd14, lá eu posso responder os directs. Meu perfil, assim, ainda é fechado, porque eu não comecei com essa parte profissional de divulgação, mas uma coisa que eu tenho pretensão, só que de qualquer maneira eu estou à disposição, se alguém me chamar lá, eu vou responder, eu vou tentar dar o meu melhor para poder ajudar. Obrigado mais uma vez. Valeu. Ó, a gente tem 2 Lucas aqui que são absolutamente importantes desde o início desse podfício. Um é esse aqui, que vocês estão conhecendo hoje, né? Conhecendo pelo menos ao vivo, né? Que está falando com vocês. E outro é o outro Lucas aqui, que não está aparecendo, que está nos bastidores, mas é o cara que faz toda a programação, sistematização de vídeo, né? Que faz todo o processo aí dos cortes, da montagem, etc. Enfim, então, obrigado aos 2 Lucas aqui pela ajuda e pela colaboração na construção desse trabalho. Pessoal, um pedido final para vocês. Se esse conteúdo de alguma maneira foi legal para vocês, se ajudou de alguma forma, se ajudou a esclarecer, seria muito bacana que vocês nos ajudassem também compartilhando isso com seus amigos, com seus colegas, com as pessoas que vocês acham que também poderiam se beneficiar com isso. Outra questão também é que a gente ainda continua aí ativos e abertos, então vocês podem perguntar, comentar, sugerir, dar palpite, criticar, enfim, tudo que vocês quiserem falar a respeito desse conteúdo pra gente, sempre é muito bacana e é muito válido e colaborativo, tá bom? Obrigado mais uma vez por estarem conosco, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.